Mais uma semana chega ao fim e o jornalista Márcio Madeira traz os destaques na política friburguense. Boa noite, Márcio. Boa noite, Paula. Boa noite, amigos de casa. Sempre uma alegria ter esse encontro semanal com vocês aqui no Zoom TV Jornal. Essa semana, vocês devem ter acompanhado, ficou muito marcada pela questão do decreto 157 da Prefeitura, um decreto que limitava o direito da gratuidade à população na faixa dos 60 aos 64 anos, que foi enfim, eu fico esperando alguma coisa para elogiar e vem sempre um assunto como esse. Isso foi um descalabro completo, uma situação absurda na forma, no mérito. Eu sei que muita gente fala que eu sou um crítico ácido, pesado do governo, mas a coisa para chegar a esse ponto vem de longe, Eu lembro quantas vezes eu tentei informar o que estava se passando na Secretaria de Governo na gestão passada, na subsecretaria também de serviços concedidos, que é subordinada, e claro, avisava até perceber que estava todo mundo a par do que estava acontecendo e que era uma situação que tinha respaldo, A gente sabe que a secretaria foi avisada com 1 ano e meio de antecedência em relação ao fim do contrato de concessão com a FAOL, da necessidade de promover a nova licitação, e isso foi deixado de lado. A gente avisou, a Procuradoria avisou. Por quê? Por que isso foi deixado de lado? Por que deixaram chegar a situação precária do jeito que ficou? Isso tem que ser apurado, Isso tem que ser explicado. Foi incompetência? Foi coisa pior? É uma situação que botou o município de joelhos diante da... A gente não pode nem falar concessionário hoje em dia, porque não existe muito mais que caracteriza a relação de concessionário e poder concedente, é mais uma prestação de serviço, uma vez que a única garantia de que os ônibus vão continuar circulando amanhã é um TAC que não foi nem homologado pelo judiciário, quer dizer, a empresa pode ir embora a qualquer momento, ela não vai, mas ela pode ir embora a qualquer momento, isso dá um poder de negociação muito grande. Claro que isso só favorece uma negociação de reequilíbrio econômico, e a Prefeitura faz um decreto como esse, que do dia para a noite surpreende todo mundo dizendo que pessoas de 60 a 64 anos só vão ter direito a 60 passagens ao mês, no máximo 4 ao dia, e o que tem um cartão específico que tem que ser renovado todo ano, causando um transtorno, e muitas vezes fazendo a pessoa perder essa gratuidade por alguns dias nesse processo de renovação. Mas o que é pior, de que a renda familiar tinha que ser até 2 salários. Isso é uma redução de direito adquirido. Muitas pessoas perderiam o direito à gratuidade por causa disso. E sem falar que era uma situação que está prevista na Lei Orgânica Municipal, recém-aprovada, já estava na Lei Orgânica Antiga, está na Lei Orgânica Nova. Isso tinha que ser feito sob forma de emenda à Lei Orgânica e não ia passar, o plenário não ia aprovar isso. Isso tinha que ter sido discutido em audiência pública. Ninguém está dizendo aqui que a empresa não deve ter o lucro dela, a operação tem que se pagar, o bom serviço depende da empresa ter o lucro dela, mas um lucro que seja razoável, justo, e a Prefeitura tem que ter condição moral e condição jurídica de cobrar e de colocar limite nessa situação. E é o que a gente não tem aqui em Friburgo. Então, isso foi uma vergonha, mas uma vergonha muito grande. Eu teria muita vergonha de assinar um decreto como esse. E a Câmara, a gente tem que aplaudir a postura da Câmara, que muito rapidamente se mobilizou. Já na sessão de terça-feira, o Colégio de Líderes incluiu na ordem do dia, a partir do parecer também da CCJ, liderado pelo vereador Isaac Demani, e eles aprovaram no mesmo dia o decreto legislativo. Não se tem notícia de algo parecido na história recente de Friburgo, um decreto legislativo sustando o efeito de um decreto do Executivo. Então foi uma situação aí que a gente pôde testemunhar e sentir o que eu venho sempre dizendo há muito tempo: Friburgo seria outra cidade se a Câmara fosse independente, se a Câmara fosse sempre firme, como foi agora, se a Câmara impusesse limites, se a Câmara não estivesse, em grande parte, vendida, amarrada, em troca de cargo, de influência, de assistencialismo. A gente teve essa semana um exemplo de como Friburgo podia ser se tivesse uma Câmara realmente independente. Foi uma situação muito interessante. Esse é bom exemplo que fica dessa semana. A gente volta então na semana que vem esperando ter bons exemplos como esse para poder comentar. Com você, Paulo. Até lá. Obrigada, Márcio. Até a próxima semana.